transmissão de monografia do aluno Antônio Carlos Leite de Almeida, RS 74748, com o título Ginástica Acrobática e Desenvolvimento Motor. Os membros da banca são o professor Dr. Canidade, o professor Newton Ferreira Coutinho e o professor Renato Paulo. Antônio Carlos, você tem até 15 minutos para a sua apresentação. Como começou mais tarde, tem 10. Se quiser ficar em pé, vontade. Tá. Bom, boa noite, obrigado à presença de todos, tá? O título é Ginástica Acrobática no Desenvolvimento Motor. Então, para iniciar, vou falar um pouquinho da modalidade em relação ao histórico. É uma modalidade que tem origem grega. As palavras ginástica e acrobacias vêm do grego. Gymnastique seria a arte de exercitar o corpo, de fortificá-lo. Acrobacia seria vir à tona, ir adiante, tá? Então seria esse o significado das palavras no grego. Tá? Segundo Souza, data o início de 2300 a.C., no Egito, o início da modalidade. Tá? Tem tem pinturas de vasos, paredes, quadros que relata esse início, né? Já Astor relata que o início foi na Grécia e na China Antiga, tá? Junto com a ginástica artística, e era uma modalidade bastante praticada em teatro e circos, tá? Pelos atores mambeiros, né? Fazia as acrobacias também em apresentações de rua, tá? Com o crescimento da modalidade, como todo esporte tem o seu crescimento, a modalidade entrou no âmbito competitivo, né? Parou um pouco de fazer só apresentações e começou a realizar competições. Teve um grande crescimento no leste europeu, tá? Na Alemanha, Portugal, até hoje são grupos muito fortes lá nessas regiões, tá? E daí então teve um crescimento mundial, né, com a modalidade, daí vindo para o Brasil também, que chegou aqui na década de 1940, 1960 mais ou menos, por intermédio da Escola da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, tá? Onde Charles Astor foi escritor, paraquedista, até mesmo foi ginasta, né? Ele fez vários cursos, né? Ministrou vários cursos da modalidade e fez com que teve a expansão desse esporte. Daí, Ricieri Pastore, que hoje é o presidente da Liga Nacional de Ginástica Acrobática e Ginástica Geral, teve também uma parcela nessa expansão no Brasil, mais em São Paulo e Minas. Tá? Então ele também foi aluno lá na Escola da Aeronáutica, do Rio de Janeiro, e ajudou para que esse esporte fosse expandido aqui no Brasil. A gente pode dizer um pouco da diferença, né, entre ginástica acrobática e ginástica artística. Ambas são parecidas na parte do solo. Antes de você continuar, você ligou a sua câmera? Liguei. Ligou, né? Liguei. Então, a diferença da acrobática para a artística, ambas têm uma semelhança muito grande na parte do solo. Exercícios de tumbling, que a gente chama, né, que seriam exercícios sequenciais, de estrela, rodante, a parte dos mortais, e inúmeros exercícios do solo. Só que a acrobática, o grande diferencial seria que ela trabalha em grupo, né? Ela é uma modalidade que não necessita de aparelhos, tá? Ela pode ser realizada num gramado, numa praia, numa sala simples. Já a artística, ela precisa ter os aparelhos, barra fixa, trave, barra simétrica, enfim. E é um esporte mais individual, né? A acrobática, por ser em grupo, dá mais vazão a outros atletas a participarem, né? E na acrobática, fazendo um pouco da divisão entre os atletas, a gente pode ter os base, intermediário e volante. Base são os que ficam embaixo, são os mais fortes, que fazem a base mesmo, a sustentação. Intermediário fica entre o volante e o base, são um pouco menores que os base. Já os volantes são os que ficam no topo da pirâmide, tá? Os que são os mais leves, né? Os mais ágeis e menores. Então essas são as características dos atletas no grupo de ginástica acrobática.
Entidades que regem as modalidades ginásticas são a FIG, Federação Internacional de Ginástica, a CBG, Confederação Brasileira de Ginástica, FPG, Federação Paulista de Ginástica, e a LINDAG, que é a Liga Nacional de Ginástica Acrobática e Ginástica Geral. Então, são as que regulamentam código e as regras do esporte, né? Nessas competições, é feito competições de duplas femininas, masculinas e mista, trios femininos e quarteto masculino. Somente essas modalidades podem ser praticadas em competições. Tá? Então, são competições que duram de 2 minutos a 30 segundos. Tá? Tem músicas que não pode ter vozes na música, é realizado num tabuleiro de 12 por 12 e inúmeros códigos a serem seguidos para a pontuação. Bom, partindo agora um pouco do desenvolvimento motor. Para a gente conhecer um pouco mais do desenvolvimento motor, a gente tem que entender o que seria o desenvolvimento motor. Então, é um processo, seria contínuo, tá, e sequencial, que ele seria de acordo com a idade cronológica. Então, o ser humano, o ser vivo, desde o seu início, o seu nascer à velhice, tem inúmeras mudanças que acontecem, né, no comportamento motor, físico e etc. Só que mudanças bem marcantes é mais na infância e na adolescência, que tem essas mudanças de comportamento no desenvolvimento motor. Tá? No desenvolvimento tem algumas divisões. Tá? Tem a parte dos movimentos reflexos, tem a parte das habilidades rudimentares, habilidades fundamentais e habilidades desportivas. Tá? Só que para esse trabalho vai ser dado a ênfase nas habilidades fundamentais, tá? Que é o que a faixa etária vai estar já de fundamental em diante, que é a partir de 6 anos de idade. Então, as habilidades fundamentais, ela está depois da rudimentar. Que a rudimentar vem do reflexo, que seria o sugar, o piscar do bebê, depois vem a rudimentar com pouca coordenação, o engatinhar, aí sim vem a fundamental. Tem mais coordenação, consegue ter a manipulação de ambas as mãos e assim por diante. Nessas habilidades, a gente encontra a locomoção, a estabilização e a manipulação. Locomoção seria o indivíduo sair do ponto fixo ao ponto X, desde uma caminhada, um saltar, uma corrida, um rolamento. E a estabilização seria para estabilizar esses movimentos de locomoção. Então o indivíduo precisa ter uma estabilidade para fazer uma caminhada, para fazer um rolamento, para correr, precisa dessa estabilização. E a manipulação seria, o ser humano já tem a coordenação de lançar objetos e recepcioná-los e manusear certos objetos. Gallagher divide as habilidades fundamentais em 3 estágios: o estágio inicial, o estágio elementar e o estágio maduro. O inicial é o início, é a descoberta dos movimentos. O elementar, o indivíduo já tem uma coordenação pequena, mas tem uma coordenação, e são movimentos ainda desorganizados. Já no estágio maduro, seriam os movimentos já bem mais eficientes. A criança já tem coordenação, já consegue manipular objetos com ambas as mãos, já tem todos os movimentos já pré-estabelecidos. E Gallagher diz que crianças de 6, 7 anos já têm idade suficiente para atingir o estágio maduro. Tá? Só que alguns estudos, né, mostram que isso não vem acontecendo. Crianças de 6, 7 anos eles estão no estágio elementar. Então, talvez tenha pulado alguma fase aí no desenvolvimento e não tem esse estágio maduro já atingido. Outros estudos mostram que crianças de 7 a 14 anos não chegaram no estágio maduro ainda, em movimentos da caminhada, movimentos do correr, saltar. Tá? Então, está tendo uma defasagem, talvez, no desenvolvimento motor aí ao decorrer da infância. A gente pode dizer também que
A prática esportiva contribui muito, né, no desenvolvimento motor. Temos aí um novo treinamento de pliometria que auxilia bastante na coordenação, tá? Tanto no saltar como no correr. São exercícios que antigamente eram utilizados apenas para impulsão, para potência. Hoje, já usando de uma forma mais lúdica, é possível fazer com que as crianças realizem esse tipo de treinamento, como pular corda, pular amarelinha, aquele manabula ou pular sela, né? Que é utilizado bastante nessa fase que a criança ainda não tem, né, o estágio maduro talvez já pré-estabelecido. Então a pliometria lúdica é bem-vinda para essa coordenação, desde que tenha a separação, né, de iniciação, não tem aquela cobrança, de que em relação ao treinamento você tem um pouco mais de cobrança nesses movimentos. E por fim, os benefícios da ginástica acrobática para o desenvolvimento motor da criança. Então, por ser uma modalidade que envolve inúmeros movimentos, desde de planos, espaços diferentes, então faz com que a criança tenha um grande acervo motor. Ela tem um conhecimento muito grande de vários outros movimentos que talvez nos esportes de quadra, com bola, não dê essa oportunidade. Então a ginástica acrobática também não só dá o desenvolvimento motor, como também auxilia no cognitivo e afetivo, por ser uma modalidade de trabalho em grupo. Então desperta autoconfiança, desperta também a sociabilidade um com o outro, a cooperação, né, de auxiliar, de ajudar. Tá? Então é uma modalidade muito ampla que hoje em dia é bastante vista, né? Seria importante até de ser incluída nas escolas, por ser uma modalidade que todos podem participar, não só o mais forte ou o mais habilidoso. Todos conseguem participar, desde o mais baixo, o mais fortinho e etc. Por ser uma modalidade que não tem restrições a atletas, né? Então a conclusão que eu tenho desse trabalho é que sim, a modalidade ela influencia muito no desenvolvimento motor da criança, tanto que alguns autores, a Mista Piccolo ou Epicciolo, não sei qual a pronúncia correta, ela diz que vários atletas de ginástica, tanto artística como acrobática ou rítmica, ela diz que os atletas que praticam as atividades são os mais ágeis, os mais fortes em outras atividades esportivas, tanto para ter um maior desempenho no vôlei, para fazer um peixinho, um maior desempenho no futebol, nas quedas e etc. Então auxilia muito também nesses aspectos, não só do desenvolvimento motor, como inúmeros outros movimentos aí que a criança pode obter nos esportes, né, que vai praticar. E é isso. Tá bom? Ó, Foi quase, né? 14, né? Muito bom, muito bom. Agora vamos dar início realmente à audição. E o primeiro que vai receber a palavra, o professor Dr. Zanedar, né, meu chefe, sempre o primeiro. Pela ordem, pela hierarquia. Pela idade. Bom, de 15 minutos. Ok. Caro Carlos, boa tarde dentro da banca, a parte formal. Nós estamos aqui dentro de uma sessão realmente importante para a sua vida. Eu acho que é até importante que você já manifestou a sua dedicação ao trabalho, uma coisa bastante sensível, acho que é importante isso.